Estamos ao vivo agora com o Dr. Afonso Guizzo Neto, que gentilmente atendeu o nosso convite e fala conosco na manhã desta segunda-feira. Nós temos inúmeros temas, mais uma semana que começa, e a gente agradece aqui, das boas-vindas. Bom dia para você, doutor. Obrigado por atender o nosso convite e falar conosco aqui na Jovem Pan. Bom dia para você. Bom dia, Ananias. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan Joinville. O prazer é meu estar aqui batendo um papo com vocês. O Dr. Afonso, ele desenvolveu o projeto, o programa O que você tem a ver com a corrupção, além de livros nesse segmento. E já começando a falar de corrupção, uma das principais atuações da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba foi em relação ao combate à corrupção, bem como outras atuações país afora. Você, como promotor de justiça, qual é o seu sentimento nesse momento vivido, esses impasses, essa discussão toda em torno do Ministério Público, principalmente no que aconteceu no caso Lula? Pois bem, Ananias, é uma situação que demanda, assim, muito cuidado na hora de a gente ter uma percepção e falar a respeito. Então é fácil ver erros, defeitos e equívocos, tanto, digamos assim, das críticas que a Lava Jato sofre, que a instituição, o Ministério Público, como talvez o principal órgão hoje pela Constituição Federal no combate ao fenômeno da corrupção, sofre por erros e excessos eventualmente cometidos, mas a mesma situação, eu digo, de ver o que tem por trás disso. Então, é evidente que você veja, vou pegar o meu exemplo de Joinville, tá? Fui promotor em Joinville 10 anos, na área boa parte desse tempo na área da moralidade administrativa, ou seja, a defesa do patrimônio público, e por mais que eu me dedicasse ao processo, estudasse com responsabilidade, erros acontecem. Seja erros porque o processo pode ter alguma armadilha, digamos assim, e mesmo erros provocados pela defesa. Então veja que é comum no processo brasileiro, e por isso tanta impunidade, de você plantar uma nulidade no início do processo para alegar só no final do processo, para num recurso ao Tribunal de Justiça ou num outro tribunal superior, você conseguir anular o processo. Então esse é um ponto que dá até para generalizar, não que ocorra em todo o processo, mas dá para generalizar que isso é um instrumento que pode ocorrer no processo brasileiro, né? No processo civil e notadamente como falando de crime aqui no processo penal. Mais objetivamente em relação à tua pergunta, pontualmente Lava Jato, combate à corrupção. Além desses erros e excessos que podem ter ocorrido, você veja que a gente está falando de um processo que envolve vários fatos complexos e pessoas poderosíssimas, né? Poder econômico, poder político, poder de autoridade. Se eu processando em Joinville alguém com menor poder já tive muita dificuldade de um contraponto, né, que você sofre, você imagina o juiz Sérgio Moro, o colega Dallagnol lá do Ministério Público e todos os outros que atuaram, né, porque foram outros juízes e outros membros do Ministério Público, a pressão que esses caras receberam, né, o contraponto, e não só no processo, no jogo de bastidores, e aí é que eu entro. Nós vemos um centrão com boa parte, muito mais de 50% dos chamados políticos que compõem o Centrão respondem ações penais e ações de improbidade, em tese, pela prática de atos de corrupção. Nós pegamos um Supremo Tribunal Federal que está sendo questionado, e você não precisa entender de direito ou ser um expert jurídico para ver a falta de coerência e mesmo a criticada imparcialidade do juiz Sérgio Moro escancarada em alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, onde choram quando dão o voto, visitam o presidente da República no meio da madrugada, no outro dia se escolhe o procurador, no caso a Procuradora-Geral da República, conversas não tão, ou pelo menos na dúvida se essas conversas são republicanas. Então tudo isso leva nesse processo uma grande instabilidade, uma descrença e aqui do sistema de justiça e, claro, e vejo com muita preocupação porque me parece que, além de eventuais erros e excessos que devem ser cobrados por parte do Ministério Público, por qualquer agente público que for, a gente vê nos bastidores um jogo para tentar trazer a impunidade de volta, aquela impunidade que a Lava Jato começou a pôr um fim
ela quer se restabelecer. Isso ocorreu na Itália, no pós-Mãos Limpas, e está ocorrendo hoje no Brasil com muito vigor, quase que destruindo a Operação Lava Jato e todas as ações destinadas à punição de pessoas com influência política, econômica e com poder de autoridade. Doutor, em relação ao caso em específico que a gente está falando aqui, até para efeito de curiosidade, só um ponto aqui. Tem o seu projeto, né, esse trabalho que você faz em buscar promover uma discussão em torno do tema, é uma pergunta, né? O que você tem a ver com a corrupção? Isso é uma pergunta direta ao interlocutor. Considerando a população e você trazendo o Centrão aqui, nós temos um exemplo claro do quanto nós temos a ver com a corrupção, né? Desde os atos do cotidiano até a eleição desses que sustentam esse modelo político falido, né? Mas o que eu quero te perguntar em relação a ainda esse caso específico, e falando de Lava Jato, indo para o caso Lula, você fala em erros e acertos. Você acredita que esses erros e acertos, essas questões pontuais, seriam suficientes para anular todo o processo, por exemplo, no caso do Lula? Veja, Ananias, que aqui até é uma questão que é uma outra surpresa, né? Então, toda a doutrina, toda a jurisprudência, notadamente do Supremo Tribunal Federal, vamos cair no Supremo, e grandes doutrinadores, né, ex-colegas, que escrevem a respeito, né, que chamam, considerados grandes garantistas do Brasil, né, e o termo garantista, no Brasil, ele tem um sentido pejorativo, mas garantistas somos todos nós, que defendemos uma Constituição íntegra, né, que toda a integridade da Constituição seja aplicada, seja nos direitos coletivos, seja nos direitos individuais, a liberdade, o direito de expressão. Mas isso não significa que você não vá compor com outros elementos, né, com outros elementos que são o próprio princípio da moralidade administrativa. Então, nesse caso específico, respondendo à tua pergunta, eu vejo com muita surpresa uma posição do Supremo Tribunal Federal analisando provas ilícitas, por mais que se diga que não está analisando, toda celeuma está a partir de gravações, e aqui um parênteses, né, Ananias, se fala, as conversas... as gravações do juiz Moro com o procurador da República, Dallagnol. Primeiro, pouca gente sabe, mas nenhuma linha, nenhuma palavra foi recebida ou foi, ainda que de forma ilícita, arrecadada do telefone do juiz Sérgio Moro. Então esse é o primeiro ponto. Não sou aqui advogado de defesa do Moro, e tenho as minhas críticas, mas acho que ele acertou muito mais que errou. Mas primeiro ponto, nada foi tirado do celular do Sérgio Moro. Então, outros celulares de alguns membros da Força Tarefa lá do Ministério Público foram grampeados ilicitamente através de hackers. A jurisprudência já é farta quando fala da prova ilícita. Então, o grande questionamento é o seguinte: essa prova ilícita, embora não possa usar para, digamos, incriminar eventualmente o juiz Sérgio Moro, os membros do Ministério Público, ela pode ser usada na defesa do presidente Lula, nesse caso que tu pergunta pontualmente. É evidente que se tem uma irregularidade, a defesa pode usar isso. Agora, se eu estou falando para ti porque, não por curiosidade, mas por obrigação, estudo o fenômeno da corrupção desde o ano 2000, então se vão aí mais de 21 anos estudando esse fenômeno, fiz mestrado e doutorado nessa área, não sei mais do que ninguém, cada vez que você estuda mais você vê que você tem muita coisa a saber, mas eu quero dizer que, além disso, eu peguei um dos recursos da Lava Jato para estudar, um volume extenso de laudas, e veja que toda a argumentação da defesa do presidente Lula já está desde o início do processo, antes de gravação, antes e isso foi analisado por diversos tribunais, né, pelo Tribunal da Quarta Região, Tribunal Federal da Quarta Região de Porto Alegre, que analisou todos os recursos, aumentando algumas penas, pelo próprio STJ, pelo próprio Supremo. Então, várias dessas situações foram analisadas reiteradamente. Então, torna a repetir, o que tem, além da questão jurídica, o que tem de bastidores desse jogo político? Me parece que, no mínimo, a gente tem que se questionar.
que as pessoas, às vezes, elas não querem. Não, eu quero ver, se vê de forma conveniente o que se quer ver, e digo isso para muitos advogados garantistas. Não, a gravação da conversa, quer dizer, a gravação, até então, que esses mesmos advogados diziam que não existia no mundo jurídico, uma gravação obtida de forma criminosa, ilícita, se tem ou não, como eu disse, alguma alteração fora do contexto. E aqui eu vou abrir um parênteses. Quantas vezes eu já tive diálogos com juízes nesses anos de carreira? Quantas vezes? Se tu pegar aquele meu diálogo com o juiz e botar tempos depois, um ano depois, fora do contexto, você vai dizer, não, mas calma aí, esse juiz, esse promotor aí estão de conchavo, estão de armação, quando isso não ocorreu. De fato não ocorreu. Nunca me senti privilegiado, beneficiado ou uma disparidade de armas. Aliás, os advogados, o que é legítimo, fazem conversas em tribunais, vão lá fazer, abre aspas, uma conversa além do processo, para tentar, olha, está acontecendo isso, tentar mobilizar e mesmo sensibilizar o julgador, de forma legítima, não estou dizendo que é uma relação espúria, não. E nos tribunais isso é muito comum os advogados de defesa fazerem, e já não é tão comum membros do Ministério Público fazerem. Então, o que eu quero dizer é que tem muito uma narrativa aqui, no mínimo uma narrativa distorcida, uma narrativa, me parece, oportunista. Não vamos esquecer, Ananias, que a gente está numa crise sanitária mundial, morrendo muitas pessoas por causa da pandemia, da Covid-19. Então, me parece que está se aproveitando isso também nos bastidores. As pessoas não estão mobilizadas, estão preocupadas com as suas vidas, estão com medo. Né? Já existe um jogo de vacina, não vacina, de usar máscara, não usar máscara, quer dizer, esse conflito mesmo, né, de ficar em casa, mas ao mesmo tempo a economia quebrar, a gente sabe que não é 880, não é fácil. E nesse laboratório tão drástico, com as pessoas sofrendo, eu mesmo perdi pessoas da minha família, entes queridos, né, a gente fica fragilizado. A gente não tem como não se envolver emocionalmente e ficar angustiado nessa situação. Daí nós vemos todos esses jogos de bastidores, tentando destruir a Lava Jato, desde ações que tornam a repetir, no mínimo questionáveis, no Supremo Tribunal Federal, até todos os jogos de bastidores no Congresso Nacional. Torno a repetir, no Centrão, é bom o teu ouvinte aí, qualificado da Jovem Pan Joinville saber, nós estamos aí discutindo alterações na lei de improbidade, que é a lei que pune atos de corrupção de agentes públicos, entre os quais políticos. Então, os políticos, ou boa parte deles, estão fazendo alterações na lei. E eu digo isso porque eu tenho conhecidos lá em Brasília que fazem parte dessa comissão, de outros órgãos, né? E dizem, não é nem segredo, muitos deputados dizem, não, vocês querem que eu altere essa lei dessa maneira para vocês nos processar? E como diz lá o meu amigo, claro, o deputado, se fizer tudo certo, não vai ser processado. Então, até botei esses dias uma mensagem nas minhas redes sociais, que eu botei lá, corvo não come corvo. Então, como esperar, sem generalizar, a gente tem que saber que tem muito político honesto e sério, mas vamos nos ater nos casos de eventuais políticos corruptos que respondem por atos de improbidade, por outros crimes. Esse político vai fazer uma lei para punir ele por corrupção. Então, corvo não come corvo. Então, a gente vê um retrocesso nas leis. Existem várias leis para diminuir o Ministério Público, para diminuir a legislação de combate à corrupção. E, claro, o contexto da votação, da própria anulação que tu perguntas do caso Lula, ele não... Vamos pensar mais assim, ele não atinge só o Lula. Quantos políticos que foram condenados na Lava Jato? De todos os partidos, de direita, de esquerda, de tudo que você possa imaginar. Desde o PSDB lá em Minas Gerais, um grande cacife que chegou a estar preso, até o presidente Lula. Se a prova, em que pese o voto surpreendente da ministra Carmen Lúcia, se a prova vale para uma situação, uma leitura daquela irregularidade, ou seja, houve uma suspeição do juiz Sérgio Moro diante daquelas conversas ilícitas que não poderiam ser analisadas, mas estão sendo analisadas, isso tem que valer para qualquer outro processo, vamos ser coerentes. Então, Cunha, todos aqueles réus condenados na Lava Jato, todos aqueles acordos de chamada na linguagem popular de delação, que é a colaboração premiada, tudo isso, aqueles
bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos, inclusive para a Petrobras, né, nessas delações, colaborações, tem que ser, se é nulo, tem que devolver tudo. Né? Então, como é que né, se eu não me engano foi o Palocci que deu uma quantia enorme de volta de dinheiro na colaboração que fez, então tudo isso é nulo, né, se a gente for manter a coerência desse julgado. Me parece que o momento é crítico, torno a repetir, é oportunista, porque as pessoas estão desmobilizadas, estão preocupadas com as suas vidas, uma pandemia mundial, mas eu confio, Ananias, que, como já dizia o ministro Aires Brito, né, que esteve com a gente no webinar aqui, e o ex-ministro do Supremo Tribunal Aires Brito dizia que a luta contra a corrupção, a democracia, ela não se ganha com nocaute, como no boxe não se ganha como nocaute, é uma luta que se ganha por pontos. A gente está num round agora que a gente está perdendo, né? São alguns pontos perdidos, mas eu acredito que a gente possa voltar para o próximo round com a população mobilizada e fazer valer isso que tu fala, eleger pessoas sérias, eleger pessoas ao menos que apresentam um projeto comprometido com a sociedade, depois a gente vai avaliar, pode até se equivocar, mas cobrar. Porque a democracia não se esgota no voto, no sufrágio, ela se esgota com a nossa participação, com a nossa mobilização. A sociedade tem que exercer o controle social através desse envolvimento político dia a dia em todos os atos da vida dos brasileiros. Doutor Afonso, bom dia. Isaela Dias Belo, comentarista aqui da Jovem Pan. Eu gostaria de fazer um questionamento para o senhor sobre os julgamentos de moralidade que a gente vê da sociedade agora com a justiça brasileira, tanto com o Ministério Público quanto também com o Supremo Tribunal Federal. O quão o senhor acredita que isso pode atrapalhar nessas revisões e todos esses processos envolvendo a Lava Jato? Pois bem, eu acho que pode atrapalhar bastante, né? Se o Supremo, porque assim, a gente tem que respeitar o Supremo Tribunal Federal e as pessoas, né? Não se resolve as coisas, estou abrindo esse parênteses, não se resolve as coisas com críticas vazias, com agressões. Agora, vamos combinar, eu torno a repetir, você não precisa entender de direito para, no mínimo, ficar com a pulga atrás da orelha, como diz o ditado popular, em relação a atitudes de alguns ministros do Supremos que mudam da noite para o dia, como se muda o hábito alimentar da mesa. Se eu vou comer um cachorro quente, eu pego com a mão, se eu vou comer um bife, eu pego arroz e feijão com a faca. Eles trocam de ideias jurídicas como se troca o hábito alimentar na mesa. Né? Recordando aqui uma análise que fazia Hannah Arendt quando falava da troca da ética moral lá no tempo do nazista. Da noite para o dia, o povo alemão, ou boa parte dele, mudou os seus hábitos alimentares. Ela faz essa comparação com a mudança de ética. Não matarás, matarás. Da noite para o dia a sociedade mudou. Se tu é judeu, eu vou matar. Se tu é cigano, eu vou matar. E me parece que boa parte dos nossos julgadores doutrinários, da noite para o dia mudaram. Prova ilícita, prova arrecadada de forma criminosa por hackers, viraram as rainhas das provas. Né? Então, essa instabilidade atinge sim, Isabela, atinge a atuação do Ministério Público como um todo, não só a Lava Jato, todos esses processos. E veja que tem, só para te ter uma ideia, dessas diversas alterações legislativas que estão para ser votadas, uma delas diz respeito a criar mais uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, que seria o 12º ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai, em rodízio com os demais ministros, ocupar o cargo de Procurador-Geral da República. Então veja que é meio que se tolir de vez a independência do Ministério Público. Quer dizer, não se terá mais um chefe autônomo escolhido. Quer dizer, em vez da gente evoluir no Ministério Público Federal para ser que nem nos estados, ter uma lista tríplice e o chefe de governo, no caso o presidente da República, indica um, hoje não é assim, o presidente pode escolher qualquer membro do Ministério Público. Aliás, como foi o caso do presidente Bolsonaro, não escolheu alguém da lista tríplice, infelizmente, desprestigiando a democracia interna do Ministério Público Federal. Mas o que eu quero dizer é que existem muitas iniciativas para diminuir o Ministério Público e tentar tirar boa parte dessas ações que a Constituição, não sou eu, porque sou promotor, atribuiu ao Ministério Público. Veja que a ação penal, os crimes
cometido por esses políticos e outros crimes, mas vamos nos focar aqui nos crimes contra a administração pública e nos crimes que atingem o patrimônio público, quem é o titular da ação penal, titular absoluto da ação penal, salvo exceções, na ação privada ou quando deixa de agir, quando deveria agir, é o Ministério Público. Então, o titular da ação penal é o Ministério Público. A ação de improbidade, embora tenha outros legitimados, o principal disparado é o Ministério Público. Quer dizer, e não faz isso para aparecer, não faz isso para perseguir deputados ou senadores ou prefeitos ou vereadores, não, faz isso porque é obrigação constitucional dele. Pode errar, pode acertar, mas vamos combinar, na maioria dos casos está mais acertando que errando. É bem verdade, a gente tem que sentar, a gente tem que dialogar, eu acho que ninguém é o dono da verdade, mas eu penso que hoje o Ministério Público, o combate à corrupção, não está pagando pelos erros que ocorreram, que fez, não está pagando pelos excessos, a gente está pagando pelo que fez certo. Pessoas até então intocáveis, corruptos e grandes criminosos que se sentiam intocáveis, pela primeira vez na história desse país, foram parar dentro da cadeia. Isso é inédito no país e, claro, está tendo uma reação. E essa reação está sendo muito forte, infelizmente, torno a repetir, estamos num momento bem difícil e precisamos da população. Como lá em 2013, a população foi às ruas dizendo não à PEC 37, que também justamente fazia isso, tirava as atribuições do Ministério Público para atuar no combate à corrupção. Novamente, se não for a população nos defender, infelizmente o retrocesso virá e todos nós perderemos. Doutor, uma pergunta para a gente encerrar. Esse movimento agora, talvez não tenhamos as manifestações nas ruas, mas se dá a partir de manifestações pelo impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Até eu vejo como uma tentativa da sociedade em pressionar mudanças, e agora por parte do Supremo Tribunal Federal. Como é que você vê essa ação pelo impeachment dos ministros, uma tentativa de promover a mudança, principalmente pelos ministros do Supremo Tribunal Federal? Pois bem, Ananias, primeiro, tecnicamente, né, existe a previsão constitucional do impeachment, tanto do presidente da República, como de deputado, como de senador, como de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, havendo aquela responsabilidade em relação aos atos que podem ser lá imputados, desde crimes de responsabilidade até outros tipos de atitudes irregulares que podem ser enquadradas como objeto do impeachment, é um instrumento que deve ser usado. O que a gente tem que entender, diferente de um julgamento técnico de um juiz, de um tribunal, o impeachment ele tem uma carga de julgamento muito política. E não aqui no sentido pejorativo de politicagem, mas num sentido efetivamente de um julgamento político, além da técnica da norma, digamos assim. Então, esse é o grande ponto-chave, né? Você pega na história do Brasil uma presidente recente que sofreu impeachment, né? Inclusive a partir de um estudo técnico muito bem realizado lá no Tribunal de Contas da União, pelo membro do Ministério Público, um colega nosso que fez um trabalho muito bom, o nosso colega Júlio Marcelo, que é membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. A partir das chamadas pedaladas, houve aprovação do impeachment. Claro, daí é o que eu estou dizendo, entre o jogo de bastidores. Se aprovou impeachment porque achava aquelas pedaladas absurdas, ou se aprovou impeachment porque boa parte do Centrão não obteve a moeda de troca que queria. Então, esses questionamentos entram no... Então, em relação aos ministros do Supremo, me parece, e torno a repetir, que a falta de confiança, que a falta de coerência, que a instabilidade jurídica que o próprio Supremo se botou em xeque, motiva esses questionamentos. E me parece bastante legítimo boa parte da população questionar esses ministros e dizer, olha, esse cara merece ser impeachmentado ou pelo menos ter um processo de impeachment para eventualmente ser responsabilizado. Até para pararem de serem deuses, né? Porque muitos, sem generalizar, muitos ministros do Supremo se comportam como deuses, fazem o que querem, como querem, a hora que querem. Instauram um inquérito para apurar fatos criminosos,
fazem a instrução desse inquérito e julgam esse inquérito. Então isso é a própria Inquisição, né? Um próprio órgão fazer tudo isso. Então são questionamentos que a sociedade está a questionar. Agora, torno a repetir, nos bastidores podem também ter outros interesses não tão republicanos, querendo usar esse impeachment de forma inadequada. Mas faz parte da democracia, a população tem que se mobilizar. Acho que o grande problema das redes sociais são as fake news, não só as fake news de informações falsas, mas a fake news no sentido de manipulação da informação. Então, quando você vende uma meia-verdade, quando você manipula fatos, como é o caso, por exemplo, da Lava Jato, você vai com aquela informação, plantando ela diariamente, e você vai botando, ainda que inconscientemente, no inconsciente coletivo, de que está tudo errado, de que houve erros e de que não está nada certo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a população tem que se informar, a população tem que checar informações e, claro, exercer o seu direito de cidadania. E acho que entre eles está, sim, o direito de exigir um impeachment nos termos da Constituição, dentre os quais o impeachment, se for do caso, também de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que, inclusive, por opinião pessoal, não como promotor, como cidadão, alguns ministros aí já estão dando bastante argumentos para que se efetivamente se instaure o impeachment legal, constitucional, dentro de toda a regularidade que o procedimento deve obedecer contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Acho que já é chegada a hora, inclusive. Doutor, é uma fala forte e que vai de encontro que muita gente aguarda, né? Inclusive essa mudança na postura de ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, a gente agradece aqui a sua participação, as portas sempre abertas, e a gente convida para você voltar aqui para a gente conversar e também sobre outros temas do nosso cotidiano. Foi um prazer falar contigo, muito obrigado, boa semana. Um abraço, Ananias, um abraço aos ouvintes da Jovem Pan, Joinville, onde foi a comarca onde eu mais atuei na minha carreira, 10 anos, muitos amigos aí, saudade, e acho que a mensagem fica aqui de fé, né? De fé e esperança, vamos superar essa doença aí que está tirando tantas vidas, dias melhores virão, e nunca esquecendo, né, o lema da campanha, o que você tem a ver com a corrupção. A sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. Essa diferença, essa mudança começa por cada um de nós.